paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que alegria poder recebê-lo aqui mais uma vez em nossa sala de aula para mais uma de nossas pré-aulas. Estamos estudando o segundo trimestre do ano de 2025 com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo Amor. Estamos aqui sob a batuta do reverendo pastor Elianai Cabral. E veremos hoje aquela que será a lição de número 6, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 11 de maio de 2025, um dia antes do meu aniversário. E o tema será o bom pastor e suas ovelhas. Antes de nós adentrarmos nos textos e nos comentários de nossa lição, gostaríamos de pedi-lo a gentileza de se inscrever nas redes da Assembleia de Deus, Ministério Floresta. Deixa aí a sua curtida nessa publicação, seu comentário indicando a cidade, o lugar e a igreja de onde você está nos assistindo. Venha conosco para mais uma de nossas pré-aulas. Seja abençoada a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. O bom pastor e suas ovelhas. Texto áudio. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo de número 14. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Leitura bíblica em classe. João capítulo 10, até o versículo de número 16. Leiamos a palavra de Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que alegria, meus irmãos, estamos recebendo aqui nessa manhã, na gravação dessa pré-aula, nosso amigo, nosso companheiro de ministério, pastor Cário, pastor de nossa congregação, lá no córrego do Maitá, nas maravilhosas Minas Gerais. Meus amados irmãos, recebam com alegria. Pastor Cário, deixe a sua saudação e as suas notas introdutórias, meu amigo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria mais uma vez poder estar aqui nessa pré-aula juntamente com os nossos superintendentes, o evangelista Jadson e o evangelista Rafael. Nós vamos aprender nessa lição sobre o nosso Jesus, que é o bom pastor. E essa lição nos dará algumas características importantes do nosso Jesus. Em João 10, 11, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o bom pastor. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o grande pastor. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, vai nos mostrar que Jesus, ele é o supremo pastor. Jesus, sendo o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ou melhor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus, como grande pastor, é aquele que vive pelas suas ovelhas, que cuida delas, que as alimenta, que as
pastoreia. E Jesus, como supremo pastor, ele é aquele que voltará para buscar as suas ovelhas, para encontrá-las novamente. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael, que alegria poder recebê-lo, meu amado. Sua saudação e suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós sabemos que o bom pastor é Jesus e as ovelhas somos nós, a sua igreja. João 10:11, Jesus diz, eu sou bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus ele fez. Ele se sacrificou por nós. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Também em João 10:14 ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Nós sabemos que o verbo conhecer na Bíblia, ele não é simplesmente ter ciência de algo. O verbo conhecer na Bíblia indica relacionamento, comunhão. Porque a vida cristã não é apenas teoria. A vida cristã é experiência, é relacionamento com Deus. E este é um privilégio daqueles que são ovelhas do bom pastor Jesus Cristo. Suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Na versão de Nelson, o Salmo de número 23, versículo 1, revela-nos: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Tal qual importante é conhecer o Salmo de número 23, mais importante ainda é conhecer o pastor do Salmo de número 23. E essa revelação nós encontramos em João capítulo 10, versículo 14, quando o Nazareno graciosamente diz: eu sou o bom pastor. A figura desse pecuarista, desse homem ou da mulher, no caso dos povos do Antigo Oriente, como era o caso de Raquel, que tinha a responsabilidade de domesticar, alimentar e guardar animais como ovelhas e cabras. Cabia ao pastor garantir saúde, a segurança e o bem-estar dos animais, organizar a rotina dos animais, preocupar-se com o alimento e os lugares onde havia pasto abundante e, principalmente, proteger o rebanho na sua condução diária. Jesus é o nosso bom pastor, que nos cuida, que nos protege e que nos alimenta. Ponto de número 1. Jesus, a porta das ovelhas. O contexto, pastor Caio. Nós percebemos que esse contexto, Jesus ele estava criticando os líderes judeus que não estavam dando uma orientação apropriada para o seu povo. E em contraste disso, em contraste àqueles líderes, Jesus se apresenta como bom pastor e, como já foi dito, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. O próprio Jesus também vai nos dizer da seguinte forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresentou em contraste, de forma distinta desses líderes. Ele, como pastor, representa aquele que cuida da alma, aquele que cuida bem. Agora, um mercenário é aquele que não se preocupa com a alma, não se preocupa com a saúde espiritual da ovelha, mas sim, apenas com suas vantagens materiais ou financeiras. Evangelista Rafael, meu querido. Meus irmãos, no contexto das palavras sobre o bom pastor, Jesus falou sobre o mercenário, João capítulo 10, verso 12 e 13. E Jesus disse que ele não é pastor, o mercenário. Dele não são as ovelhas. E quando ele viu o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. O lobo então arrebata as ovelhas e as dispersa. Jesus diz ainda que o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Portanto, no final desse ponto, o comentarista se refere ao mercenário como o falso pastor. Assim como existe o bom pastor, existe o falso. Assim como existe o pastor verdadeiro, existe o mau pastor. E sobre o falso pastor, que aqui é representado pelo mercenário, pelo menos 3 características são reveladas por Jesus. Número 1, ele é um mercenário, ou seja, alguém que foi contratado para um serviço. Portanto, um falso pastor, ele não faz a obra de Deus por amor, mas por dinheiro, por interesse. Ele está mais preocupado com a lã das ovelhas do que com a alma das ovelhas. O falso pastor valoriza alguém não pelo que ele é, mas pelo que a pessoa tem. Ele, ao invés de olhar para o caráter, ele olha para a riqueza do indivíduo. A segunda característica do falso pastor
é que, segundo Jesus, o mercenário não é pastor. Ou seja, ele pode ter nome, mas ele não é. Ele vive de aparência, ele demonstra uma coisa que ele não é. Ele ocupa uma função para a qual ele não foi chamado. E por fim, em terceiro lugar, o falso pastor, que é o mercenário aqui representado, ele é egoísta. Ele é pastor de si mesmo, ele só pensa nele. Quando ele vê viu o lobo, quando ele vê viu o perigo sobre o rebanho, ele foge, ele abandona o rebanho. Porque ele não está preocupado com as ovelhas. Disse Jesus que ele não tem cuidado das ovelhas. Ele cuida de si mesmo. Esse é o contexto das palavras sobre o bom pastor. O capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, está no contexto imediato do capítulo 9, qual seja a cura do cego de nascença, que Jesus cospe no chão, faz lodo, unta os seus olhos, ele vai no tanque de Siloé, lava os seus olhos. E em torno desse milagre maravilhoso é que surge o discurso de Jesus a respeito do bom pastor, de suas ovelhas, do curral e dos mercenários. Portanto, amados, o que Jesus está aqui fazendo é confrontando a maneira e a metodologia, em essência, aplicada pelos fariseus, que postulavam estar nessa condição de pastor. Os fariseus postulavam serem pastores, enquanto os populares de Israel seriam as ovelhas. É nesse contexto que Jesus então manifesta em João capítulo 10, versículo 14, que ele era o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Disse Jesus aos fariseus, disse Jesus a toda a audiência. E é nesse capítulo que Jesus então começa a fazer uma narrativa descritiva do que seria o bom pastor e a sua atitude e de como entender e captar quem é o mercenário. O mercenário, na linguagem dos povos do Antigo Oriente, era aquele que recebia por uma missão. Portanto, podemos observar três distinções objetivas entre um e outro, entre o pastor e o mercenário. Primeiro, o pastor cuida, guia, ensina, aconselha e protege as suas ovelhas, enquanto o mercenário não tem vínculo nenhum com as ovelhas que pertencem ao pastor. Segunda diferença, o pastor cuida daquilo que é seu, o mercenário cuida daquilo que não lhe pertence. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esta é a motivação do pastor, enquanto que a motivação do mercenário é tão somente tirar proveito. O pastor comporta-se de maneira sacrificial, dedicado e amoroso, enquanto o mercenário age tão somente na medida dos limites da conveniência. Quando ele vê o perigo, ele logo foge. Então, aqui que está o contexto histórico e cultural em que Jesus se manifesta como sendo o bom pastor. Ponto de número 1, ponto 2, a porta das ovelhas, pastor Caio. Nós encontramos um contexto messiânico em Salmo 118, versículo 19, a seguir, que nos diz da seguinte forma: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Essa é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutastes e te fizestes a minha salvação. E para encerrar o verso 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Jesus é a própria porta das ovelhas. Nós podemos escolher diversos caminhos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas apenas um caminho nos leva à salvação, que é o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo baseia-se na fé, na humildade, na obediência, no propósito, em seguir a palavra de Deus. Nisso há salvação, nisso há vida de verdade. E Jesus, como a porta das ovelhas, é o caminho certo, é o caminho correto. A palavra de Deus vai nos dizer que há dois caminhos, há uma porta estreita e há uma porta larga, há um caminho fácil e um caminho espinhoso. Nós renunciamos aqui hoje, passamos pelas dificuldades, renunciando às nossas vontades para seguir a Cristo. E existe também o caminho do mundo, que infelizmente muitos estão seguindo.
Infelizmente, muitos deixaram de seguir o caminho de Cristo e passaram a seguir o caminho do mundo, que é baseado apenas na concentração de bens materiais, de interesses financeiros, de prazeres carnais, de reconhecimento social. Mas o fim disso tudo será trevas. Mas em Cristo, que é a porta principal, a porta das ovelhas, nós receberemos o nosso galardão e a nossa salvação. Evangelista irmão Rafael. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Uma porta, meus irmãos, é um meio de passagem de um lugar para o outro, de um cômodo para o outro. Através de uma porta, você passa da varanda para a cozinha, você passa de uma copa para um quarto, você passa de um quarto para uma sala, você passa de uma cozinha para um banheiro. Jesus é a porta, porque através dele e por meio dele, nós passamos da morte para a vida. Nós saímos de uma condição de condenado para justificado. Nós passamos de perdido para salvo. Nós passamos das trevas para a luz. Nós passamos de filhos da ira para filhos de Deus. Nós passamos de um caminho que levava ao inferno para um caminho que leva ao céu. Tudo isso por meio da porta, por meio de Jesus. Em Mateus 7,14, Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Perceba que Jesus falou de uma porta estreita e de um caminho apertado. A porta é Jesus. E o caminho? Também é Jesus. Ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho. É apertado, é estreito, porque não é fácil. Mas aquele que passa por Jesus, porque ele é a porta, e aquele que permanece em Jesus, porque ele é o caminho, esse vai ter no final a vida eterna. Esse no final chegará ao Pai, porque Jesus disse, o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Curioso observarmos que Jesus explora todos os elementos que compõem a rotina do pecuarista que cuida de ovelhas. Jesus vai falar do curral, Jesus falará da porta, Jesus falará do manejo, porque ele vai falar que as ovelhas vão entrar e sair desse recinto. Jesus vai falar do mercenário, que compõe os trabalhadores que estavam em torno dessa atividade tão antiga. E Jesus introduz, ao explorar esses elementos, dizendo que ele é a porta. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu gostei da definição, que considera a porta como sendo um obstáculo de percurso. Ou seja, a porta serve para impedir que se entre em determinado recinto ou que já estando dentro, que dele saia. Veja, portanto, que Jesus então aqui considera-se como sendo o meio de acesso para a salvação, ou seja, não há salvação fora da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, precisamos superar essa ideia de que somos salvos por práticas ou de que somos salvos por coisas ou de que somos salvos por instituições. O que nos salva é uma pessoa. Não é o sábado, não é o dízimo, não é a Assembleia de Deus, não é nenhuma autodisciplina. Nós somos salvos por um favor imerecido de Deus através de uma pessoa. Ele é a porta que se abre e nos dá acesso ao reino de Deus. Lucas capítulo 13, versículo número 24 nos diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus é a porta? Sim. Que qualidade de porta que é Jesus? Uma porta estreita. E é ela que nos dá acesso à salvação, é ela que nos dá acesso à vida eterna. Mas é ela também que nos protege, porque ela é um empecilho de acesso para aquele que está do lado de fora para entrar. Então é Jesus quem nos dá acesso à salvação e é ele quem nos garante permanecermos nela até a vinda gloriosa ao soar a última trombeta. Ponto de número 3. A mensagem da porta, pastor Caio. Eu quero relembrar alguns acontecimentos que os evangelhos sinóticos nos deixam registrados após a morte de Jesus, quando Jesus expirou na cruz do Calvário. Nos citam 4, né? Uma escuridão, um terremoto, ressurreição de alguns santos e, em 4º lugar, o véu do templo que se rasgou. De acordo com as notas da Bíblia de Estudo Holman,
a Bíblia King James, vai nos dizer que a morte de Jesus ela coincidiu no momento do sacrifício da tarde, em que os sacerdotes eles estavam no templo e puderam presenciar o rasgamento do véu. Essas notas vão dizer que esse véu que separava o Santo dos Santos, ele era de 18 metros de comprimento, de 9 metros de largura, era tão grosso como uma palma da mão de um homem, e quando molhado, era tão pesado que seria necessário quase 300 homens para erguê-lo. E essa mensagem da porta, nós podemos também dizê-la como a mensagem da cruz, que é a principal e maior mensagem de todas. Quando aconteceu isso, o Senhor, ele trouxe uma mensagem para a humanidade, dizendo que o caminho e o acesso estava livre. O que separava a humanidade da sua presença havia sido rasgado naquele momento através do sacrifício de Jesus. Então o Senhor Jesus é a maior mensagem, é o único caminho. Essa porta tem uma mensagem muito importante, que nós precisamos adentrá-la, vivê-la e também anunciá-la, para que outras pessoas possam também alcançar essa graça salvadora em Cristo Jesus. Evangelista Rafael, a mensagem da porta. João 10:9. Jesus diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Isso implica dizer que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. O que também está frisado em Atos 4, verso 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João 3,36 fala claramente: quem crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Mas quem não crê, não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. E o verso 18 do mesmo capítulo diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então perceba que as pessoas vão para o inferno, não é porque Deus quer. O que Deus quer está em 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então as pessoas vão para o inferno não é porque Deus quer. As pessoas vão para o inferno porque elas não querem passar pela porta, que é Jesus. As pessoas vão para o inferno porque elas rejeitam o presente da salvação que Deus oferece. Só que nós sabemos que rejeitar um presente que alguém lhe oferece de bom grado é loucura. E assim também, rejeitar a salvação que há em Jesus também é uma loucura. Queridos, a declaração de Jesus dizendo que ele é a porta dá-nos o sentido de ingresso, ou seja, é Jesus quem chancela o ingresso de alguém ao reino dos céus pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ou seja, é Jesus quem dá ao pecador a promoção de perdido para achado, salvo, purificado pelo seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. É evidente que Jesus está tratando aqui com fariseus, com saduceus, opositores do seu santo ministério, e que conheciam a complexa prática religiosa dos cerimoniais levíticos contidos nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, muito especialmente o livro de Levíticos. E a introdução de alguém não judeu à religião judaica prescindia muitas coisas, muitos rituais. E sabemos, sim, que hoje ainda, no contexto cristão evangelical moderno, as igrejas ditas ortodoxas, como a Assembleia de Deus, têm os seus rituais, os seus ritos de iniciação, como é o caso de manifestar-se publicamente por Cristo, passar pelo batismo, submeter-se à celebração da Eucaristia e da Santa Ceia. Todavia, não podemos reduzir isso à experiência genuína de alguém entrar por essa porta e conhecer Jesus como único e suficiente Salvador, tendo acesso às riquezas indeléveis e indescritíveis do seu reino. É o que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, sintetiza nessa maravilhosa expressão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Só em Jesus e através de Jesus podemos alcançar a misericórdia e o favor divino de termos diante de Deus a graça de sermos chamados de seus filhos. Porque ele veio para o que eram os seus não receberam. Mas a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ponto de número 2. Vamos agora explorar o segundo aspecto da parábola ou da comparação de Jesus. Uma parábola, uma alegoria, pastor Caio? Nós percebemos que Jesus ele sempre usou as parábolas, as alegorias, para poder ilustrar verdades significativas do reino dos céus através de coisas presentes no cotidiano das pessoas. Portanto, ele aqui é apresentado como bom pastor e verdadeiro pastor, e nós como suas ovelhas. E eram histórias terrenas com significados celestiais que explicavam o reino de Deus. Isso era trazido por Jesus de uma forma a facilitar o entendimento dos seus ouvintes. Então, o Senhor Jesus, com a sua sabedoria, deixou verdades significativas do reino dos céus através de suas parábolas. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, como já dito, as parábolas eram um meio que Jesus se utilizava para ensinar, ilustrando verdades espirituais por meio de coisas materiais, comparando verdades espirituais com situações do cotidiano do povo daquele período. No caso em questão, aqui Jesus se compara com o pastor. Essa palavra pastor hoje ela tem um cunho eclesiástico, se referindo ao líder espiritual de uma igreja, de uma denominação. Mas essa palavra pastor nas suas origens, primariamente, principalmente nos tempos bíblicos, ela se referia a um profissional rural que cuidava de animais, que cuidava de ovelhas. A Bíblia cita muitos exemplos, como Raquel, Moisés, Davi, que eram pastores, cuidavam de animais, cuidavam de ovelhas. Este profissional recebeu este nome de pastor justamente porque ele era aquele que levava as ovelhas para o pasto. Essa ideia está no Salmo 23, verso 1 e 2, como popularmente é conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, aquele que levava as ovelhas para o pasto ficou conhecido, passou a ser denominado como pastor. Isso nos lembra da responsabilidade de um pastor rural, que era providenciar o pasto, providenciar o alimento para o rebanho. E essa verdade ela serve tanto no aspecto rural como no aspecto espiritual. Entre as muitas responsabilidades de um pastor de igreja, a principal, o pastor é aquele que tem que providenciar o alimento para o rebanho. Então, fica este conselho para você que é pastor. E o alimento que o rebanho de Jesus, a igreja, precisa é a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, trataremos agora do segundo aspecto desta parábola ou desse texto. Já falamos da porta, agora nós vamos falar do aprisco. E o comentarista apresenta-nos aqui o texto de maneira prefacial, fazendo-nos uma pergunta. Qual é o estilo que Jesus aqui está empregando como recurso pedagógico analítico para expor essa verdade? Ele pergunta, é uma parábola? É uma alegoria? Nós podemos olhar aqui para o versículo de número 6 do capítulo 10 e nós vamos chegar à conclusão insuperável de que o texto trata-se de uma parábola. O texto trata de uma parábola. Portanto, a própria Bíblia, ela responde à pergunta proposta pelo comentarista. Nós precisamos enxergar como pressuposto exegético que Jesus está falando de uma parábola, de uma comparação. Quantas parábolas disse Jesus? Quantas parábolas contou Jesus? Esse número não é muito preciso, isso dependerá do gosto do especialista nos evangelhos. Há aqueles que dizem que são 30, outros 50, outros apontam um número preciso de 48 parábolas, como a parábola da ovelha perdida, do bom samaritano, do filho pródigo, da casa vazia, o tesouro escondido, a pérola preciosa, a rede, o joio e o trigo. O segundo questionamento curioso que nós podemos fazer, por que Jesus falava por parábolas? Ele assim o fazia
para tentar trazer para uma linguagem menos culta ou não formal verdades que, se fossem colocadas de maneira acadêmica, não seriam compreendidas pelos mais simples. Ou seja, à luz da filosofia do discurso, Jesus está empregando uma metodologia que facilitasse o acesso às informações e às verdades que ele gostaria de empregar, de imprimir e de ensinar aos seus ouvintes. E a nós, professores, cabe-nos também, como em tudo, imitar Jesus nesse aspecto. Não é fácil, pastor Caio, evangelista irmão Rafael, nós trazermos em termos simples, às vezes, verdades tão profundas. E em Jesus e com Jesus, nós aprendemos essa lição, que conseguia trazer numa síntese simples, sem perder e sem comprometer o conteúdo, verdades maravilhosas. E aqui que nós venhamos concluir nesse aspecto no seguinte sentido: a missão do comunicador é se fazer ser entendido. De nada adianta falar bonito, falar belo e às vezes não fazer-se ser entendido, perdendo assim então o propósito da comunicação. Ponto número 2, o aprisco das ovelhas, pastor Caio. Aprisco é sinônimo de lar, de proteção. Aprisco é sinônimo de cuidado, né? O aprisco verdadeiro. E o aprisco, ele poderia ser um pátio, ele talvez perto de uma casa, cercado por um muro de pedras, onde as famílias guardavam as suas ovelhas. O porteiro ou o pastor ficava à porta guardando contra os ladrões, contra os lobos. Então, nós percebemos que Cristo é a porta, assim como já dissemos, a porta desse aprisco verdadeiro, e nós precisamos adentrar nessa porta, sabendo que Cristo é aquele que guarda, protege, nos alimenta, pois ele é o aprisco verdadeiro para as nossas almas. Evangelista Rafael. O aprisco, meus irmãos, ele era um cercado de pedras que havia só uma entrada, uma porta, e para ele iam as ovelhas ao entardecer. Relacionado a isso, Jesus diz no capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus se coloca como a porta desse aprisco e ele diz que as ovelhas entrarão e sairão. Essa expressão entrar e sair nos lembra da liberdade cristã, a liberdade que temos para servir a Deus. Não servimos a Deus presos, cativos, obrigados. Eu me lembro que havia em Israel a chamada lei do servo. Alguém servia o seu senhor por determinado período e quando ele cumpria essa cota, ele poderia deixar de ser servo. Mas alguns amavam tanto o seu senhor que queriam continuar servindo a ele. Então a lei dizia que a orelha deste deveria ser furada. E quando se andava pela rua, alguém via um servo com a orelha furada e alguém dizia, eis ali um servo livre. Ou seja, não serve o Senhor por obrigação, mas serve o Senhor por amor. E assim também temos que ser nós nos dias de hoje. Não devemos servir a Deus por medo, devemos servir a Deus por amor. Não devemos servir a Deus por obrigação, mas assim como está no Salmo 100, verso 2, precisamos servir este Deus com alegria, porque tristeza só traz fraqueza e desânimo. Mas Neemias 8,10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a liberdade que nós temos para servir o Senhor. Queridos, a indicação do aprisco no texto traz-nos a ideia de lugar seguro. Portanto, o aprisco servia para as ovelhas e servia para o pastor como ponto de referência para o manejo de todo o rebanho. Era a partir do aprisco, e em muitas ocasiões no aprisco, que o pastor empreendia cuidado, proteção e cuidava das ovelhas, alimentando-as e as livrando de todo o perigo. O comentarista, portanto, aqui vai descrever como era a ambiência e como era esse local. Um local cercado por pedras, que tinha uma única porta, e aqui acrescento, era preferencialmente coberto. Ou seja, o aprisco aqui nos dá a ideia daquilo que temos da congregação local, da igreja local. O templo, o lugar onde nós estamos reunindo semanalmente,
À luz, por exemplo, da nossa rotina, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Floresta, nós temos domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. À noite nós temos o culto público. Às terças-feiras nós temos o culto de doutrina. Quinta-feira outro culto público. No primeiro sábado nós temos a nossa reunião de celebração da Ceia do Senhor. Essas são as reuniões coletivas e públicas. Mas temos ainda as outras reuniões, que são os ensaios, as reuniões, as tratativas das conveniências e da administração da igreja. Ou seja, a igreja local, representada pelo templo, com todo o organograma semanal de funções e atividades, exercida por toda a eclesiologia ali disposta, está para os crentes hoje, assim como o aprisco estava para as ovelhas, nos dias de Jesus, na comparação de Jesus. Porque nós ali nos protegemos, nós ali nos encontramos com Cristo, nós ali nos encontramos com os nossos irmãos, e nós em Cristo, através da igreja local, somos protegidos, nutridos, promovidos e bem cuidados pelo sumo pastor, que é Cristo Jesus. Que nós venhamos valorizar, irmãos, o aprisco. Venhamos valorizar o pastor da igreja e o pastor que é Cristo. E que nós venhamos também valorizar as ovelhas. Às vezes as pessoas trocam de igreja como se trocassem de roupas e esquecem que ali imprimiram nas outras pessoas expectativas, afetos e convivência. E por questões tão pequenas, vão para outras igrejas e se esquecem que quando chegarem lá, encontrarão também dificuldades tais quais deixaram-as aqui. Que venhamos nos apegar a Cristo e valorizar o aprisco, a igreja e o pastor que de maneira tão cuidadosa e carinhosa tem cuidado de nós para a glória e louvor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O aprisco é um lugar de proteção, pastor Caio. Frisando aqui que o comentarista já deixou para nós, no finalzinho desse tópico, né? Essas afirmações, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, elas expressam a realidade de cuidado por todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, Cristo é a proteção verdadeira. Ele cuida, ele protege, ele nos alimenta. Podemos nos lembrar do que o Salmos 91, versículo 1 e 2 vai nos dizer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, ele é o meu refúgio e minha fortaleza. O Salmo 121, versículo 7 vai nos dizer também, o Senhor te protegerá de todo mal, ele protegerá a tua vida. Glória a Deus. Evangelista Rafael. Como já dito, o aprisco é uma representação da igreja nos dias de hoje, coletivo de pessoas que se unem para servir o único e verdadeiro Deus. A igreja é o rebanho de Cristo nos dias de hoje. O pior erro de uma ovelha é quando ela se afasta do aprisco, da igreja, do pastor. É quando ela se afasta das outras ovelhas, porque quando uma ovelha fica só, ela se torna uma presa fácil para o lobo. Mas enquanto a ovelha estiver junto do pastor, dentro do aprisco, próximo das outras ovelhas, ela está segura, ela está guardada, ela está protegida. Por isso o salmista, no Salmo do Pastor, disse, Salmo 23, verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu quem? O pastor, o Senhor, está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ser ovelha do bom pastor que é Cristo é ter alimento para a sua alma, é ter a liberdade de entrar e sair e é ter uma proteção segura. Queridos, a ovelha, aqui descrita nesse texto, não é um animal selvagem. É um animal doméstico porque domesticado foi. Do estudo fisiológico-biológico desse animal, concluir-se-á que os pastores, no decorrer dos séculos e milênios de suas atividades, selecionaram esses animais de modo que hoje uma ovelha é incapaz de sobreviver no mundo voraz e vil dos ecossistemas naturais que existem por aí. Portanto, a sobrevivência da ovelha não prescinde a existência do aprisco. Ou seja, a ovelha só manter-se-á viva, saudável, se ela for cuidada por um pastor e for protegida por um aprisco. Portanto, não há rebanho sem pastor
e não há rebanho saudável sem aprisco. Pensar essas aplicações no mundo espiritual e mudá-las é mudar a essência daquilo que Jesus aqui está propondo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, a ideia de que é possível viver uma vida cristã saudável e produtiva, longe do cuidado e da supervisão do pastor ou de um pastor, é fugir completamente da metodologia proposta por Cristo aos seus apóstolos e fugir da metodologia proposta e praticada pelos santos apóstolos nos primeiros séculos da Igreja de Cristo aqui nessa terra. É bem verdade que é natural que na convivência das ovelhas, entre elas, e da convivência das ovelhas com o pastor ou com o responsável pelo rebanho, surgirem atritos, surgirem divergências e constatarmos até às vezes questões que precisam ser mudadas e alteradas até de maneira urgente. Isso é natural. Mas é natural também na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas a gente não desemprega, a gente não pede desafiliação, mas muitas às vezes de nós queremos pedir o desigrejamento e tentamos o risco de viver uma vida espiritual enclausurado, sozinho e sem cuidado. Querido, você é ovelha. E quem te comparou a esse animal não sou eu, não é a filosofia e nem a política da igreja local. Quem te comparou à ovelha, quem nos compara às ovelhas, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você precisa de cuidados. Você precisa de uma igreja. Você precisa de um pastor. Você precisa de proteção. E é nesse lugar, em Cristo Jesus, pela estrutura eclesiológica disposta na congregação local, que nós encontramos o cuidado, a proteção tão necessárias à nossa sobrevivência espiritual e à nossa boa convivência social. Eu termino aqui esse tópico trazendo-vos o texto de 1 de Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, através da igreja, tem cuidado de vós. Ponto de número 3, nós já estamos por caminhar para encerrar a nossa lição. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Você ainda não deixou a sua curtida, você ainda não deixou o seu comentário, e é precioso que você faça isso para nos ajudar para a glória de Deus em nome de Jesus. O bom pastor, pastor Caio. O bom pastor chama suas ovelhas pelo nome. E aí vai uma pergunta para você e para todos nós. Nós temos ouvido a voz do nosso pastor Jesus? Nós temos ouvido a voz do nosso sumo pastor e grande pastor Jesus? E a ovelha, como que a ovelha ela pode reconhecer a voz do seu pastor mediante a tantas outras vozes? Somente com intimidade, confiança que estabeleceu com ele de acordo com o tempo. Então o Senhor cuida das suas ovelhas, as alimenta, as protege do mal e com isso traz um vínculo de intimidade. Então nós conhecemos a voz do Senhor. Ele nos chama pelo nome. E Isaías 43, versículo 1 a seguir vai nos dizer: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós temos alguns exemplos bíblicos também de bons pastores. Assim como Davi no campo cuidando de ovelhas é exemplo de um bom pastor, assim como Moisés sendo grande legislador e guiando o povo pelo êxodo, e Josué também da mesma forma, são exemplos de bons pastores, assim como outros exemplos bíblicos. E você que me ouve, que está pastoreando um rebanho, que está pastoreando uma igreja, assim como o apóstolo Paulo disse, se lembre, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso maior exemplo é Cristo, que é o verdadeiro pastor. Sejamos também bons pastores para o rebanho a qual Deus nos confiou, não fazendo por torpe ganância, mas com amor às almas, com amor ao rebanho, com amor à obra de Deus, e a recompensa virá dele. Medita em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Evangelista Rafael, o bom pastor. João 10, verso 10, Jesus diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir.
Jesus Cristo, ele é o oposto do ladrão, ele é o oposto do mercenário, ele é o oposto do lobo, ele é o oposto do diabo. 1 João 3,8 diz que para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Perceba que o diabo prende, mas Jesus liberta. O diabo cega, mas Jesus dá luz. O diabo derruba, mas Jesus levanta. O diabo abate, mas Jesus restaura. O diabo apaga, mas Jesus acende. O diabo amarra, mas Jesus desamarra. O diabo rouba, mas Jesus restitui. O diabo mata, mas Jesus dá vida. O diabo destrói, mas Jesus constrói. O diabo é a serpente que semeou o pecado no mundo, mas Jesus Cristo, segundo João 1,29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo é o lobo devorador da ovelha, mas Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Queridos, Jesus não é o pastor, Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11, essa é a afirmativa que podemos aqui encontrar. Vejam que o artigo definido o está aqui no singular. Jesus está se colocando aqui como o único bom pastor. Ou seja, nós não estamos aqui dando uma interpretação restritiva dizendo que não existem outros bons pastores. Mas se comparado com Jesus, ele é o único bom pastor. Porque nenhum pastor na lida eclesiológica diária pode ser comparado a Jesus e não pode fazer o que Jesus fez. Por quê? Porque somente ele literalmente deu a sua vida pelas suas ovelhas. Todavia, na condição de um bom pastor, Jesus se torna o modelo de tudo aquilo que devemos ser. E fica aqui a dica, e mais do que a dica, o mandamento para aqueles que se candidataram e por misericórdia puderam chegar ao exercício do cumprimento do ministério pastoral. Jesus é o case de sucesso para todo pastor. E ele deixa claro, eu sou o bom pastor. E o que qualifica Jesus como um bom pastor? O que qualifica Jesus como bom pastor é o gesto único e exclusivo que ele fez de dar a sua vida em favor das suas ovelhas. E você, que se chegou por graça e misericórdia de Deus ao santo ministério, até que ponto você está disposto a ir em favor e em direção à chamada que o Senhor te deu? Para ser chamado de bom pastor, o pastor, aquele que está responsável pelo coletivo de crentes locais, precisará dar a sua vida em favor das suas ovelhas. Portanto, fazer o certo não é tão somente o necessário. As motivações que nos cercam no reino de Deus, elas são tão cruciais e importantes quanto aquilo que nós desempenhamos e fazemos para Deus. Portanto, o bom pastor só será considerado aquele que se compromete ao ponto de dar a sua vida em favor das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que é conhecido das suas ovelhas. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Para além da perspectiva local administrativa, onde nós obedecemos, honramos e nos sujeitamos à autoridade pastoral local, para além disso e acima disso, nós consideramos a voz do bom pastor que é Jesus de Nazaré, que deixou aqui as suas orientações. A autoridade pastoral local está resumida e está limitada àquilo que a Bíblia ensina e diz. A sujeição que a ovelha deve ter ao seu pastor local está adstrita àquilo que a Bíblia diz. Se o pastor local contradiz objetivamente algo que está contrário à Bíblia Sagrada, cabe-nos tão somente discernir a voz de Jesus e entender à luz da Bíblia qual seja a vontade de Deus. Pastor Caio, falamos do bom pastor, agora no ponto 3.2 falaremos do mercenário, meu querido. Numa visão eclesiástica, podemos dizer, o bom pastor cuida bem,
o mercenário cuida dos bens. O bom pastor se preocupa com a alma, com a vida espiritual, como está a condição espiritual de sua ovelha. O mercenário, ele se preocupa apenas com aquilo que a sua ovelha pode lhe oferecer, numa visão financeira, numa visão materialista, numa visão distorcida do evangelho genuíno. O mercenário, ele não ama almas. O mercenário, ele não se preocupa com as almas. E a ovelha é frágil, como já foi dito. A ovelha, ela necessita de um cuidado. E somente o bom pastor, que é Jesus, e aquele que segue os seus exemplos, também pode pastorear uma alma, amando-a, mesmo que talvez por um pequeno momento de desobediência, de deslize, porque sabemos que a igreja corrige, assim como o pai corrige o que o ama. A igreja corrige, a igreja disciplina, mas a igreja é o maior hospital da alma, é aquela também que vai dar o apoio necessário para essa pessoa se levantar novamente. Evangelista irmão Rafael, querido. No final deste ponto, o comentarista nos lembra que o mercenário, como já dito antes, uma referência ao falso pastor, ele semeia divisões entre o povo de Deus, ao invés de semear união. O mercenário, ao invés de aproximar as pessoas, ele as afasta. O mercenário, o falso pastor, ao invés de construir pontes para unir as pessoas, ele constrói muros que separam as pessoas. Provérbios 6, 16 a 19 diz que 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E o que Deus abomina é o que semeia contenda, é o que semeia divisões entre os irmãos. Agora, o pastor fiel é aquele que segue o modelo de Cristo. Ele ensina, ele promove a união, o perdão, porque nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. E o Salmo da União nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem é o mercenário? O mercenário é o que é assoldadado, que trabalha ou serve por um preço ou soldo ajustado. O mercenário, no desempenho da função pastoril, é aquele que desempenha tarefas pastorais, mas que o faz tão somente por uma motivação financeira. Ou seja, do ponto de vista funcional, o mercenário é um pastor. Mas do ponto de vista essencial, nem todo pastor é um mercenário. Vou repetir. Do ponto de vista funcional, o mercenário é um pastor, porque ele desempenha as funções objetivas de um pastor, que é cuidar, alimentar e proteger a igreja. Todavia, do ponto de vista essencial, nem todo pastor é um mercenário. Por quê? O que diferencia um do outro? Está aqui o campo das motivações. O mercenário o faz por interesses humanos, etéreos, passageiros, financeiros. O pastor o faz por propósito, por acreditar na causa e, principalmente, o faz por amor às ovelhas. Nós vivemos num tempo em que na modernidade criou-se a expressão mercado evangélico ou mercado gospel, onde, infelizmente, existem pregadores de primeira prateleira, primeiro escalão, que estão aí nos grandes eventos, pregando nas grandes reuniões. Mas por que estão ali? Quais são as motivações? Pregadores que não saem de casa sem antes você não ajustar com ele um preço certo. Como eu disse, do ponto de vista funcional, são pastores, porque estão pregando o evangelho. Mas do ponto de vista essencial, são mercenários. Porque pregam o evangelho, porque cantam o evangelho, em nome do dinheiro, em nome do vil metal. A Bíblia nos diz que o obreiro deve sim ser bem tratado. Agora, daí reduzir isso ao campo negocial do business e do mundo artístico é deformar e tirar a funcionalidade. Mas só tem quem recebe porque tem quem paga. Se é errado receber, é também errado pagar. Quem alimenta esse mercado vil não é quem recebe. Quem alimenta esse mercado vil
Infelizmente, são os pastores locais que permitem que esses lobos devoradores entrem no aprisco e façam a verdadeira festa, sem terem nenhum comprometimento com a saúde do rebanho local. Enquanto pastores locais demoram anos e anos e anos para construir uma saúde no rebanho, um infeliz ou uma infeliz dessa entra no meio do rebanho com 1 hora e 40 minutos, trazem à tona e desconstrói aquilo que por anos foi construído. Que Deus então possa nos dar discernimento e que possamos realmente valorizar o ministério local para sermos livres desses lobos devoradores que falam bem, pregam bem, são agitadores de movimentos, mas que não passam de mercenários, que não são verdadeiramente pastores na sua essência. Ponto de número 3, pastor Cairo. Lobos vorazes versus o bom pastor. Sabemos que o bom pastor, ele é o autor da doutrina verdadeira, da doutrina genuína. E os lobos vorazes, assim como o apóstolo Paulo já os comparou, sendo os falsos mestres, aqueles que promovem doutrinas enganosas, aqueles que comprometem a fé do evangelho, iludindo as pessoas, né, principalmente daquelas ovelhas que estão desatentas. O versículo importante de Efésios, no capítulo 4, e o versículo 14, que nos diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos e inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós temos que tomar o cuidado para não sermos levados por ensinamentos que não são baseados na verdade do evangelho. Chegou o momento de amadurecermos na fé. Todo pastor local, ele tem o cuidado por aquela pessoa que se entregou a Cristo, está dando os primeiros passos. Mas chega um momento que cada um precisa, por conta própria, amadurecer na fé. Tomar o cuidado com todo esse vento de doutrina, todas essas coisas que não são baseadas na palavra da verdade. E tome cuidado com uma ferramenta que é muito importante para nós, como está sendo usada até aqui nesse projeto de EBD, que é a internet, mas também ela pode ser, né, através dela, pode se achegar palavras que estão longe da verdade do Evangelho, né, coisas que nos distanciam da verdade do Evangelho, doutrinas fraudulentas. Então nós temos que tomar o cuidado com essas astúcias e com esses enganos. Evangelista Rafael. Meus irmãos, lobos dispersam e ferem. No aspecto humano, são aqueles que semeiam divisão, contenda. Se você conhece alguém que se diz cristão, mas ao invés de demonstrar amor, ele fere com as palavras e com as atitudes, eis ali um lobo. É interessante que se você for a um circo, você encontra lá todo tipo de animais em um circo. Você encontra elefantes, leões, macacos, cães, por exemplo. Mas você nunca irá num circo e encontrará uma ovelha. No circo não tem ovelha, porque ovelha não dá espetáculo. Você conhece alguém que se diz cristão, mas gosta muito de dar espetáculo, gosta muito de fazer escândalo, gosta muito de chamar atenção? Não é ovelha. Pode ser lobo, pode ser raposa, pode ser bode, pode ser cão. Mas ovelha não é, porque ovelha não dá espetáculo. Ovelha, assim como seu pastor, Jesus Cristo, em Mateus 11, 29, as ovelhas são mansas e humildes de coração. Queridos, Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu quero deixar aqui uma palavra para as ovelhas, para nós as ovelhas. Valorize o seu pastor. Valorize o seu pastor. É ele quem tem cuidado na oração, na doutrina e nas conveniências de todos nós. Por ora, temos acesso a tanta informação, a tanto tipo de interlocução através das mídias sociais, da internet banda larga, e nos esquecemos que quem nos socorre, que quem nos cuida, que quem nos protege é o pastor local, que às vezes, por conta da sofrência da vida, não teve oportunidade de sentar nos bancos das faculdades mais graduadas e mais importantes desse mundo. Talvez o seu pastor não saiba o grego, não saiba o hebraico, talvez o seu pastor não tenha
um vernáculo tão robuscado, mas valorize-o, porque é pela instrumentalidade da vida dele, foi pela instrumentalidade da vida dele que o Evangelho de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegou até você. E deixa aqui uma palavra para os pastores: valorizem suas ovelhas. Valorizem especialmente os seus obreiros locais, que estão ali dando suporte. Assim como Moisés recebeu suporte para prosseguir e avançar na peregrinação no deserto, o que seria do ministério pastoral local sem o ministério voluntário? Sem os obreiros que trabalham sem receber um centavo sequer do organograma financeiro da igreja. Por isso, então, pastor, valorize os seus obreiros locais. Dê a eles honra duplicada, como a palavra de Deus nos ensina e nos assevera. Acredito que se nós, as ovelhas, valorizarmos os nossos pastores, e se os pastores valorizarem suas ovelhas e seus obreiros locais, nós conseguiremos avançar na melhoria tão necessária da rotina da igreja local, e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado no meio do seu santo rebanho. Pastor Caio, muito obrigado por sua participação, e eu quero dar ao senhor a oportunidade de deixar a sua saudação e as suas notas de conclusão em nome de Jesus, meu querido. Eu quero concluir dizendo, irmãos, os 3 salmos seguidos, Salmos 22, Salmos 23 e Salmos 24. Em Salmo 22, Jesus é apresentado como aquele bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. No Salmo 23, Jesus é apresentado como o bom pastor, aquele que vive pelas suas ovelhas, que as pastoreia, que as cuida, protege, dá segurança e faz companhia a elas até a sua vinda em glória. E o Salmo 24, Jesus é apresentado como o bom pastor, um rei glorioso, que irá voltar em poder e glória e majestade. Fique com essa meditação. E para você que nos ouve, você tem sido ovelha de Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem desfrutado das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, da proteção, das bênçãos que o Senhor Jesus pode te entregar? Ou você tem vivido de acordo com a sua própria vontade? Você tem guiado a sua própria vida? Ou você está ficando por debaixo do jugo de lobos, de falsos pastores, de falsos mestres? Eu não sei qual tem sido a condição da sua vida, mas ouça a voz de Jesus. Se você estiver perdido, ele tem uma direção para você. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, o bom pastor Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Portanto, Jesus não precisa fazer mais nada para provar que te ama. O amor dele já foi esculpido lá na cruz do Calvário, quando ele morreu por você. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus morreu por você, quando você ainda não era ovelha dele, para que você pudesse se tornar sua ovelha. Graças a Jesus, é como está no Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha o que Jesus diz a seu respeito. O bom pastor diz de você: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Obrigado por sua atenção, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez nessa sala de aula. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.